Fala, turma! Tá começando o Giro Trabalhista, edição número 10. Já são 10 semanas consecutivas trazendo tudo o que acontece no mundo do trabalho para você. Então, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum giro daqui para frente. E aí, vamos dar um giro? E a gente começa com a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reafirmou que o aviso prévio indenizado deve sim ser considerado no cálculo proporcional da participação nos lucros e resultados, a PLR. Essa decisão foi tomada por unanimidade sob o rito dos recursos repetitivos e agora passa a valer para todos os casos semelhantes no Brasil. O aviso prévio indenizado, para quem não lembra, é o período em que o trabalhador é dispensado de comparecer ao serviço, mas ainda recebe salário. A dúvida era se esse tempo deveria entrar ou não no cálculo da PLR. Embora o entendimento já estivesse pacificado no TST, havia divergências nos tribunais regionais. O TST reforçou o quê? Por lei, o aviso prévio, mesmo que indenizado, conta sim como tempo de serviço para todos os efeitos legais, inclusive para a PLR. Essa posição já foi confirmada em milhares de decisões anteriores e agora ganha força com a fixação de uma nova tese vinculante com o objetivo de evitar novos recursos e garantir segurança jurídica aos trabalhadores e empregadores. Um motorista morreu após passar mal enquanto manobrava um caminhão dentro da empresa. Ele ficou preso às ferragens por 6 horas e faleceu no dia seguinte. O Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação da empresa, que terá que indenizar a família da vítima em R$300 mil. A Justiça aplicou responsabilidade objetiva nesse caso, entendendo que a função de motorista expõe o trabalhador a riscos superiores ao da vida comum. Por isso, não é necessário provar culpa da empresa para a indenização. A decisão foi unânime. Lembrando a você que, em regra, a responsabilidade por acidente de trabalho é subjetiva, ou seja, é necessário comprovar culpa ou dolo da empresa. Mas nesse caso, o tribunal aplicou a responsabilidade objetiva porque entendeu que havia riscos inerentes à atividade do trabalhador. Você já viu aquela figurinha do WhatsApp? Vai passando o carrinho do Pix? Pois bem, um recepcionista de hotel teve a dispensa por justa causa mantida após ser flagrado desviando dinheiro da empresa. Segundo testemunhas e imagens, ele orientava os hóspedes a fazerem transferências para o próprio Pix, repassando apenas valores ao hotel. O trabalhador alegou falha na máquina de cartão, mas não apresentou nenhuma prova. A justiça entendeu que houve ato de improbidade, ou seja, quebra de confiança grave o suficiente para justificar a justa causa, conforme prevê o artigo 482 da CLT, o famoso artigo 482 da CLT, que elenca taxativamente todas as hipóteses de justa causa. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve a decisão por unanimidade, reconhecendo que a empresa agiu corretamente ao aplicar a penalidade de forma imediata e proporcional. Um posto de combustíveis foi condenado a indenizar uma frentista vítima de assédio sexual, coação e abuso do poder diretivo. Segundo a decisão, a empregada era obrigada a usar calça legging como uniforme, com o claro objetivo de ressaltar atributos físicos e atrair o público masculino. Além disso, enfrentava cantadas, olhares intimidadores de clientes e atitudes abusivas por parte do próprio empregador, incluindo o envio de vídeos de cunho pornográfico. Testemunhas confirmaram que só eram contratadas mulheres bonitas e que havia ameaça de punição caso o traje imposto não fosse utilizado. A sentença reconheceu o grave constrangimento com violação da honra, dignidade e privacidade da trabalhadora. A indenização por danos morais e existenciais foi fixada em R$ 23.240, o valor pedido pela reclamante, ainda que o magistrado tenha considerado apropriado um valor mais alto, mas ele não podia condenar mais porque ele fica adstrito ao que foi pedido pela parte. O caso foi encaminhado ao Ministério Público e à Delegacia de Polícia Civil para providências. Antes de continuar o giro, eu tenho um recadinho super importante para você. Eu não. Vai daí, Rafael! E olha só, para você que está querendo se aprofundar mais em direito do trabalho, eu quero te indicar o Direito do Trabalho 10x, que é um material completo com e-books, tabelas, apontamentos, modelos, ainda tem caixinhas de pergunta onde eu respondo tudo sobre direito do trabalho para você, então não perde tempo, o link tá aqui na descrição. Uma trabalhadora que enfrentava um tratamento contra o câncer foi dispensada em meio ao processo de recuperação, mas a Justiça do Trabalho reconheceu a injustiça da dispensa e determinou a sua imediata reintegração. A decisão também condenou a empresa ao pagamento de R$30 mil por danos morais diante da gravidade da situação e do caráter, olha só, estigmatizante da doença. Durante o processo,
A profissional relatou que havia passado por uma cirurgia de remoção de útero e acamada seguia em tratamento psiquiátrico. Sem receber qualquer comunicação da empresa, foi surpreendida com a dispensa. A alegação patronal era de abandono de emprego, tese que não se sustentou diante da ausência de provas de tentativa de contato ou convocação formal para o retorno ao trabalho. Para o juiz, ficou claro que a dispensa ocorreu de forma insensível, desconsiderando a condição de saúde da empregada. Além da reintegração, a empresa deverá arcar com todos os salários, 13º, férias e FGTS, desde a dispensa até o retorno ao trabalho. Ainda cabe recurso. Uma decisão da Justiça do Trabalho garantiu o adicional de insalubridade em grau máximo de 40% a uma gari que atuava na varrição de ruas. A sentença foi proferida pelo TRT da 2ª Região, contrariando a convenção coletiva que previa o adicional apenas em grau médio. A juíza baseou-se em laudo pericial, normas legais e jurisprudência do TST para fundamentar a decisão. A trabalhadora alegou que os equipamentos de proteção oferecidos pela empresa não impediam a exposição aos agentes biológicos. A perícia confirmou que a atividade exercida expunha a profissional a riscos compatíveis com o grau máximo de insalubridade, conforme o anexo 14 da NR15. A juíza citou decisão recente do TST que reafirma o entendimento de que a varrição de ruas com contato com lixo urbano justifica sim o pagamento de 40% de adicional de insalubridade. Foi anulada a sentença e reaberto um processo trabalhista movido por uma operadora de caixa. O motivo? A ausência da trabalhadora à audiência de instrução foi considerada justificada, já que as suas filhas gêmeas haviam nascido prematuras em estado de saúde grave, exigindo a sua presença contínua na UTI neonatal. A funcionária alegava ter trabalhado em condições degradantes, sem registro em carteira e ainda foi dispensada enquanto estava grávida, mesmo afastada por recomendação médica. Mas, por não comparecer pessoalmente à audiência marcada para março de 2025, o juízo de primeiro grau aplicou a confissão ficta e julgou todos os pedidos improcedentes. Ao recorrer, ela apresentou atestados e laudos médicos que comprovam a prematuridade extrema das filhas e a urgência da situação. A relatora entendeu que negar nova audiência seria ferir o direito de defesa. Por unanimidade, a turma anulou a decisão e determinou nova audiência. O que era para ser mais um dia comum de trabalho virou um marco doloroso na vida de um mecânico. Em agosto de 2023, ele realizava a manutenção de um caminhão no pátio da empresa quando foi atingido violentamente na cabeça por uma barra de ferro que se desprendeu da talha, equipamento usado para içar cargas. O impacto causou lesões severas no crânio e na face, com sequelas permanentes como dor crônica, problemas de visão, dificuldade de equilíbrio e cicatrizes visíveis ao redor dos olhos e nariz. Embora a vara do trabalho tenha reconhecido o acidente e concedido indenização por dano moral e estético, o pedido de pensão mensal havia sido negado sob o argumento de que o trabalhador ainda tinha condições de exercer outras funções. No entanto, a decisão foi reformada após recurso no TRT de Goiás. A segunda turma do tribunal considerou o laudo de um neurologista que apontou redução de 30% da capacidade de trabalho. Com isso, o colegiado fixou em R$300 mil a indenização por danos materiais, além de majorar os valores por danos morais e estéticos para R$10 mil e R$5 mil, respectivamente. Para o relator, a indenização não só repara os prejuízos sofridos pelo trabalhador, mas também cumpre seu papel pedagógico e preventivo. A decisão foi unânime. Imagine você passar em todas as 24 etapas de um processo seletivo e não ser contratado no final. Isso aconteceu em Anápolis, onde uma montadora de veículos foi condenada a pagar R$5 mil de indenização por danos morais a um jovem que teve a contratação frustrada. A empresa alegou reprovação no exame oftalmológico, mas o candidato possuía CNH sem restrições e o laudo não foi detalhado. O TRT goiano entendeu que houve quebra da boa-fé e lealdade na fase pré-contratual e reconheceu o direito à indenização com base na teoria da perda da chance. A decisão foi unânime. É isso aí, turma. Esse foi o Giro Trabalhista, edição número 10. Espero que você tenha gostado, que tenha saído daqui um pouco mais bem informado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e até a próxima.